A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento em que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue conosco, para que o Teu Espírito nos inspire e nos ensine através dessas palavras. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje. Nós continuamos lá, 1 Crônicas, capítulo 2. Nós lemos até o momento em que ele fala de Davi, da genealogia desde Adão até Davi. Ele pula algumas partes, mas fala das pessoas importantes que geraram diversas tribos que são importantes na história de Israel, tanto da tribo de Israel em si, quanto dos povos que cercavam Israel. E 1 Crônicas, capítulo 2, verso 18, diz assim: Calebe, filho de Esrom, teve filhos com sua esposa Azuba e com Jeriote. Os filhos de Azuba foram Jezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Calebe se casou com Efrata e teve com ela um filho chamado Hur. Hur gerou Uri, Uri gerou Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos, casou-se com a irmã de Gileade, filha de Maquir. Tiveram um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades na terra de Gileade. Contudo, Gessur e Arã tomaram as cidades de Jair, além de Kenate e os 60 povoados ao redor. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Logo depois que Esrom morreu, a cidade de Calebe e Efrata, sua esposa Abia. Logo depois que Esrom morreu na cidade de Calebe e Efrata, sua esposa Abia deu à luz um filho chamado Assur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, filho mais velho de Esrom, foram Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aías. Atara, segunda esposa de Jerameel, teve um filho chamado Onã. Os filhos de Rão filho mais velho de Jerameel, foram Maás, Jamim e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. Os filhos de Samai foram Nadab e Abissur. Os filhos de Abissur com sua esposa Abiail foram Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. Seled morreu sem filhos, mas Apaim teve um filho chamado Ize. O filho de Ize se chamava Cesã e o filho de Cesã, Alai. Perdão se em algum momento eu errar um pouquinho o nome, mas é que são nomes bem diferentes do que a gente está acostumado, então fica um pouquinho de ler. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos, mas Jonatas teve 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jarameel. Cesã não teve filhos, mas teve filhas. Tinha também um servo egípcio chamado Jara. Cesã deu uma de suas filhas em casamento a Jará, e eles tiveram um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Eflau, Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elis, Elis gerou Eleazar, Eleazar gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias, Jecamias gerou Elisama. Um dos descendentes de Calebe, irmão de Jarameel, foi Messa, o filho mais velho. Messa gerou Zife. Outros descendentes de Calebe foram os filhos de Maressa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapuá, Requem e Sema. Sema gerou Raão, Raão gerou Jorqueão, Requem gerou Samai. O filho de Samai se chamava Maom. Maom foi o pai de Bet-zur. Efá, concubina de Calebe, deu à luz a Arã, Moza e Gazês. Arã gerou Gazês. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gezã, Pelete, Efá e Saaf. Maaca, outra concubina de Calebe, deu à luz Seber e Tiraná. Também deu à luz a Saaf, pai de Madmaná, e Seva, pai de Macbená, e de Gibeá. Calebe também teve uma filha chamada Axa. Todos esses foram descendentes de Calebe. Os filhos de Hur, filho mais velho de Efrata, esposa de Calebe, foram Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salma, fundador de Belém, e Aref, fundador de Bet-Gader.
Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim, foram o povo de Haroé, metade dos Manatitas e os clãs de Kiriat Jearim. Os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus, dos quais descenderam os povos de Zorá e Estaol. Os descendentes de Salma foram o povo de Belém, os Netofatitas, o povo de Atarote Bet-Joabe e outra metade dos Manatitas, os Zoreus e as famílias dos escribas que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Todos esses foram os queneus, descendentes de Ramate, pai do clã de Recabe. Esses são os filhos de Davi, que nasceram em Hebrom. O mais velho era Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail, do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. O quarto era Adonias, filho de Ragite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Esses foram os 6 filhos de Davi, nascidos em Hebrom, onde ele reinou por 7 anos e meio. Depois, Davi reinou por 33 anos em Jerusalém. Os filhos de Davi, nascidos em Jerusalém, foram Samua, Sobabe, Natã e Salomão. A mãe deles era Betseba, filha de Amiel. Davi também teve outros 9 filhos, Ibar, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elissama, Eliada, Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos filhos que teve com suas concubinas. Davi também teve uma filha chamada Tamar. Os descendentes de Salomão foram Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Os filhos de Josias foram o mais velho Joanã e o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias e o quarto Jeoacás. Talvez vocês tenham percebido aqui que ele falou todos os principais reis que governaram Judá. Então aqui a gente viu sobre Ezequias, nós lemos em 2 Reis sobre Ezequias, Manassés, Amon, Josias, que foi o rei bom que destruiu todos os altares e restabeleceu a leitura da lei do Senhor. Ele achou a lei do Senhor, se prostrou e retornou à adoração ao Senhor. E aqui depois os reis que acabaram fazendo o que era mal aos olhos do Senhor e acabaram sendo levados como para o exílio pelos babilônios. Os filhos de Joaquim, exilado pelos babilônios, foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel foram Mesulão e Ananias. A irmã deles se chamava Selomite. Um outro ponto aqui é que a gente vê que logo no capítulo 2, ou a gente já está no 3... Isso, nós estamos no capítulo 3. Logo no capítulo 3, no começo de 1 Crônicas, a gente já tem todos os reis até o exílio. Porque, como eu falei no começo, que eu falei ontem, o livro de Crônicas, diferente do livro de 1ª e 2ª Reis, ele foi escrito por pessoas pós-exílio da Babilônia. Enquanto o livro de 1ª e 2ª Reis foi escrito ou por pessoas que foram exiladas ou por pessoas que viveram no período de reis. 20. Seus outros 5 filhos foram Hassubá, Uel, Berequias, Assadias e Jussabe Ezed. Os filhos de Ananias foram Pelatias e Jesaías. O filho de Jesaías foi Refaías. O filho de Refaías foi Arnã. O filho de Arnã foi Obadias. O filho de Obadias foi Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semaías e seus filhos Atur e Gal, Bariá, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias foram Elionenai, Ezequias e Asricão, 3 ao todo. Os filhos de Elionai foram Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. Os descendentes de Judá foram Pérez, Esrom, Carme, Hur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate.
Jaate gerou Almai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Os descendentes de Etã foram Jezreel, Isma e Idbás. Sua irmã Azeleopone, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Ussá. Todos esses foram descendentes de Hur, o filho mais velho de Efrata, antepassado de Belém. Atos 24, do 1 ao 27. Nós terminamos ontem com Paulo sendo preso enquanto eles tentavam entender tudo o que acontecia. Tramaram para tentar matar Paulo, os líderes judeus tentar matar Paulo, mas o sobrinho de Paulo conseguiu avisar os oficiais romanos que acabaram salvando Paulo. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo e um advogado, chamado Tértulo, para exporem ao governador sua causa contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as acusações. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz e, com perspicácia, tem realizado reformas que muito nos beneficiam. Por todas essas coisas, nós lhe somos extremamente gratos. Contudo, não desejo tomar seu tempo, por isso peço sua atenção apenas por um momento. Constatamos que este homem é um perturbador que vive causando tumultos entre os judeus e todo o mundo. É o principal líder da seita conhecida como os Nazarenos. Quando o prendemos, estavam tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com nossa lei, mas Lísias, o comandante do regimento, usou de força e o tirou de nossas mãos, e ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tértulo tinha dito. Quando Paulo recebeu um sinal do governador para falar, disse: Sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos, e, portanto, apresento-lhe minha defesa de bom grado. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais que 12 dias atrás, para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança desses homens de que ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Por isso, procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, voltei a Jerusalém com dinheiro para ajustar meu povo e apresentar ofertas. Meus acusadores me viram no templo depois que completei minha cerimônia de purificação. Não havia multidão nenhuma ao meu redor, nem nenhum tumulto. Só estavam ali alguns judeus da Ásia. E são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor para me acusar, se tem algo contra mim. Pergunte a esses homens que aqui estão de que crimes o conselho dos líderes do povo me considerou culpado, exceto pela ocasião em que gritei: Estou sendo julgado diante dos senhores porque creio na ressurreição dos mortos. Nesse momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrompeu a audiência e disse: Esperem até Lísias, o comandante do regimento, chegar. Então decidirei o caso de vocês. Ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade e permitiu que seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo de que ele precisava. Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa Drúzila, que era judia. Mandou chamar Paulo e os dois ouviram enquanto eles lhe falavam a respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: Pode ir por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele. Assim se passaram 2 anos. E Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E, uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Salmos 4, do 1 até 8. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo a ti, ó Deus que me faz justiça. Livra-me de minha angústia, tem compaixão de mim e ouve minha oração. Até quando vocês jogarão minha reputação na lama?
Até quando farão acusações infundadas e continuarão a mentir? Estejam certos disso. O Senhor separa o fiel para si. O Senhor responderá quando eu clamar a ele. Não pequem ao permitir que a ira os controle, reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Ofereçam os sacrifícios exigidos e confiem no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, Senhor. Tu me deste alegria maior que a daqueles que têm fartas colheitas de cereais e vinho novo. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. E por fim, Provérbios 18, 16 até o 18. As portas se abrem para quem dá presentes. Eles dão acesso a pessoas importantes. Quem fala primeiro no tribunal parece ter razão, até que seu oponente comece a lhe fazer perguntas. Lançar sortes acaba com discussões e resolve contendas entre adversários poderosos. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas edifiquem o seu coração, que você possa continuar refletindo nelas durante o dia. Vamos terminar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor é conosco. Senhor, continua nos dando discernimento, nos dando sabedoria, nos dando disciplina para continuar lendo e aplicando a Tua Palavra. Senhor, guia-nos conforme a Tua vontade durante o dia, para que nós possamos Te louvar, Te engrandecer, para que o Senhor possa estar conosco. Senhor, vá à nossa frente nas nossas batalhas, abençoa os nossos trabalhos, abençoa os nossos estudos, abençoa tudo que nós faremos, que o Senhor continue conosco. Senhor, continue nos abençoando aonde quer que nós formos, abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, para que eles possam ser curados, para que eles possam receber o Teu toque. Senhor, abençoa aqueles que estão precisando de portas de emprego, para que o Senhor abra, dê o sustento, dê o pão nosso de cada dia. Continue conosco, abençoando para que nós possamos continuar lutando contra o pecado e continuar te servindo. Senhor, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não se esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.